Bom dia, irmãos. O pastor Márcio está diferente hoje. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Colossenses, capítulo 2. Versos 6 a 7. Colossenses, capítulo 2, versos 6 a 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por mais um dia, Senhor, acordando em Ti, Senhor. Obrigado por essa manhã maravilhosa, dedicada a Ti, Senhor, a Teu louvor, a Te engrandecer, Pai. Que o Senhor conduza essa manhã, esse culto a Ti, que nos guie com o Teu Santo Espírito, que seja Ele que abra os nossos corações para ouvir aquilo que Tu tens para nos mostrar, para nos ensinar, nos exortar. Que o Senhor seja quem nos instrua. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, Colossenses 2, 6 a 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Só para entrar um pouco em contexto, aqui a igreja dos Colossenses, ela não foi fundada por Paulo. Aliás, Paulo nunca visitou essa igreja. Mas a epístola é de Paulo para a igreja de Colossenses. Essa igreja foi fundada por um colossense chamado Epáfras, aparentemente como resultado do trabalho missionário de Paulo em Éfeso. Se a gente for lá em Atos 19, acompanhem os irmãos. Atos 19, podemos ver o trabalho de Paulo em Éfeso. Começo vai dizer: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo apartou-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo
em que a todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então, Paulo já ensinava na escola de Tirano, e foi ali onde conheceu talvez Epáfras, que foi o seu discípulo, e que foi se encontrar com Paulo 5 a 7 anos depois da fundação da igreja de Colossenses. Ele se reuniu com Paulo em Roma. O motivo da reunião, não só para acompanhar Paulo, estar orando junto com ele na prisão. Paulo estava preso, algemado, mas Epáfras vai até Roma para se reunir com Paulo para falar sobre um ensino estranho que ameaçava a saúde da sua igreja, e para acompanhar Paulo e a fim de orar pelas igrejas. Dentro desses ensinos estranhos, era uma doutrina focada em visões, em abnegação ascética, em certo legalismo, e volta às práticas, as práticas da lei de Moisés, mas práticas baseadas em cerimônias, em algumas questões que era para os judeus. Um exemplo disso é na própria carta, Colossenses 2,18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões, efetuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Esses ensinos, esses mestres que estavam ali, eles se baseavam em visões para distorcer o Evangelho e guiar a igreja por práticas que eram contra o Evangelho. Paulo tinha desejo pelo progresso espiritual dos colossenses, e ele envia essa carta com instruções sobre como viver a vida cristã e como andar em Cristo. Justamente esse verso do capítulo 2, do verso 6 a 7, Paulo dá essas instruções sobre como andar em Cristo. E ele coloca a vocação dele, o motivo para andar em Cristo. Primeiro, que para andar em Cristo temos que ter recebido a Cristo. Então, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Assim como aquela frase do filme do Homem-Aranha, que o tio Ben, que diz que grandes poderes requerem grandes responsabilidades, dessa forma Paulo diz: assim como andastes, assim como recebestes, andais em Cristo. Receber a Cristo exige uma grande responsabilidade de nós, uma vocação que tem que estar à altura do nosso esforço, da nossa dedicação. Em Efésios 4, do 1 ao 6, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor,
esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está com todos. Então, Paulo nos chama a andar de modo digno da vocação a qual fomos chamados. Então, assim como recebemos Cristo, temos que ter essa responsabilidade de andar nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fomos instruídos, crescendo em ações de graça. Nele radicados. Por favor, os irmãos podem buscar o Salmo 1. Este é um texto que o pastor já tem trazido algumas vezes. A gente já tem lido esse texto aqui, mas vamos ler de novo. Nele radicados. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Perceba, irmão, a árvore plantada, quando diz no verso 3, ele é como árvore plantada junto à corrente das águas. Uma árvore plantada, ela é resistente, ela é diferente de uma rama que está jogada ali no chão, que ela, em qualquer vento, em qualquer tormenta, em qualquer dificuldade, ela se afasta do rio. Essa árvore, ela é plantada, ela é resistente, ela está ali, afincada ali junto às correntes das águas, e ela se alimenta das correntes das águas. Ela não foge dessas águas diante da dificuldade, mas ela fica diante da dificuldade. As correntes das águas, assim como a árvore sorve a correnteza, o justo, ele sorve a instrução do Senhor. Então, justamente essa árvore está ali, enraizada, radicada diante da instrução do Senhor, e se alimenta dessa instrução. Ela não foge diante das tempestades. O fruto, diferente do joio, que não serve para nada, essa árvore, ela produz um fruto. E justamente é esse rio que vai alimentando ela, para ela poder crescer, se formar e produzir esse fruto. O justo é produtivo, ele produz fruto. Ele tem o Espírito Santo morando no coração dele, e o Espírito Santo produz esse fruto no devido tempo, assim como diz aqui na palavra. Será bem sucedido. Esse termo aqui não é um termo que fala sobre dinheiro ou sobre uma situação financeira, mas de tudo quanto ele faz será bem sucedido. E não sei, irmãos, como é a visão dos irmãos no trabalho, por exemplo, mas tudo que nós fazemos para a glória e honra de Deus. Se nós fazemos
tudo que nós façamos, todo dia fazemos para a glória e honra de Deus, nós o faremos com mais dedicação, nós o faremos com mais carinho, nós nos levantaremos de manhã com a motivação, não necessariamente de atingir uma meta, ou de atingir uma meta financeira, ou atingir umas vendas, ou conseguir algo específico, mas para nos esforçar e dar todo o nosso melhor justamente para glorificar o nome dele, porque nós somos as suas testemunhas aqui. Então, é por esse motivo que nos levantamos de manhã com essa alegria, motivados a glorificar o nome dele, que as coisas que a gente faz, tudo que nós fazermos, seremos bem-sucedidos. E bom, tem exemplos, por exemplo, tem um músico luterano que se chama Sebastian Bach. Ele se dedicava às suas músicas porque ele não fazia como um músico normal, mas ele fazia as suas músicas, ele era compositor, ele era esse diretor de música que fazia para louvor a Deus. Ele não fazia com um motivo como os outros colegas músicos dele faziam, mas ele fazia com um motivo especial, porque ele glorificava o nome de Deus com a música que ele compunha, que ele tocava. Os ímpios, eles não são assim. Eles se levantam com outras motivações, às vezes para satisfazer algum desejo pessoal, algum desejo do ego, para atingir um cargo em que eles possam ser aclamados, ou para conseguir o sustento, para eles se sentirem independentes. Eles têm outros motivos, mas não o motivo do justo. Então, portanto, o caminho dos ímpios perecerá, ele não chega a nada, ele carece de propósito, a diferença do justo. E edificados, peço para os irmãos irem para Efésios 2, verso 19 ao 22. Dizer: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, irmãos, juntos somos edificados. Não separados somos edificados, mas juntos é que somos edificados. Nosso fundamento é Cristo, a pedra angular. A pedra angular, nesse contexto, o fundamento, a pedra angular, ela, nas construções antigas, ela era aquela pedra que estava num canto, que servia de base e de guia para as outras pedras se acomodarem, se colocarem e fazerem essa construção. Então é essa pedra que rege as outras pedras, que é a base das outras pedras. Todas as pedras vão se colocar a partir dessa pedra, que é a pedra fundacional. Essa pedra angular que os construtores rejeitaram é Cristo. Ele é essa pedra angular, é a pedra mais importante
daquele templo, daquele santuário. Até que Cristo volte, a igreja edificará sobre essa pedra, sobre esse fundamento. Pedro vai nos chamar pedras vivas e vai chamar o Senhor Jesus como a pedra viva. Mas isso eu vou explicar um pouco mais para frente. Mas é isso, juntos somos edificados, não separados, mas juntos. E juntos somos esse santuário onde habita o Espírito Santo e que é edificado para glorificar o nome de Deus. Hoje em dia, muitos professam a fé cristã, mas eles não querem estar juntos, eles querem estar separados. Convido os irmãos a verem Hebreus 10, 25. Esses irmãos sofriam de perseguições e, por motivo das perseguições, deixavam de se congregar. Imagina hoje que não temos a liberdade de vir aqui ao culto para louvar o Senhor e poder nos congregar. Pelo menos nesse contexto, no contexto atual do Brasil, ainda temos essa liberdade. Tem outros países onde pode ser mais complicado. Esses irmãos, eles eram perseguidos. Hebreus 10, 25, o autor, não sabemos se é Paulo quem escreve aqui, mas o autor: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Diago Martins, um pastor de 2 anos de teologia, ele faz um comentário sobre esta passagem aqui. Ele coloca como o contrário a deixarmos de congregar façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Paulo estava exortando, o autor, não sabemos se é Paulo, mas o autor estava exortando esses irmãos que, por motivo das perseguições, deixavam de se congregar. Ele dizia: não, muito pelo contrário, façam admoestações entre vós. E o comentário de Diago Martins você já congregou realmente? Porque muitas vezes não necessariamente ir a um templo é congregar, mas você já fez admoestações para um irmão? Você já recebeu admoestações de algum irmão? Porque justamente é isso, o contrário a deixar de congregar. Congregar de fato, ele não envolve eu vou ali ouvir uma palavra e não quero que ninguém fale comigo porque eu vou direto para minha casa depois. Não envolve apenas cumprimentar ou ser assim muito amável, mostrar uma amabilidade. Não envolve apenas isso, mas envolve também admoestar com sabedoria, com amor. Envolve essa relação um com o outro, se suportar uns aos outros. Isso que é congregar de verdade. Tem pessoas que vão anos em igrejas e elas não congregam, elas não são admoestadas, elas não admoestam, elas não têm nenhum tipo de relacionamento com os irmãos. Então nós somos essas pedras vivas que juntas somos essas pedras que são edificadas e crescemos para santuário dedicado ao Senhor. 1 de Pedro 2:4.
chegando vós para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, nós juntos somos essas pedras que vivem. E o Senhor mesmo, Ele é a pedra que vive. E tudo isso a fim de glorificar o nome dEle, a fim de oferecer esses sacrifícios espirituais para glorificar o seu nome. E confirmados na fé. Esse também é um chamado de Pedro, está em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropecereis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, confirmados na fé. A instrução de Paulo é nós confirmarmos a nossa fé. A fé é um dom, como está em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. A fé é um dom. Mas será que nós temos esse dom? Jesus, ele é autor e consumador da nossa fé. Está em Hebreus 12:2. Mostra que a fé é um dom. A fé não ganhamos com o nosso esforço. A fé é um presente. A salvação é pela graça, por meio da fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso à ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. O Senhor Jesus é autor e consumador da fé. A fé é um dom. Ela é um presente de Deus. Pela graça nós somos salvos por meio da fé. Então a pergunta, será que nós recebemos esse dom? Se vamos ver um exemplo de fé, acredito que pode ser Abraão, esse exemplo de fé. Eu vou pedir para os irmãos que estão à minha esquerda, se vocês conseguirem procurar Romanos 4, verso 1 a 3. E os irmãos que estão à minha direita, se vocês conseguirem procurar Tiago 2, 21. Romanos 4, 1 a 3. E os irmãos que estão à minha direita, Tiago 2, 21. Irmão Arlon, pode ler? Romanos 4, 1 a 3. Depois devemos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de ser gloriado. Porém, não diante de Deus.
Irmã Rai, você pode ler Tiago 2:21. Então, temos um texto onde Paulo apela a Gênesis 15:6, que ele diz: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Diz: Abraão não tem do que se gloriar se for por obras diante de Deus. Mas Tiago diz: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Parece que se contradiz, mas na verdade, se continuarmos lendo ali o texto de Tiago, vai dizer: vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então percebe, Tiago, ele fala: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, mas depois ele concorda com aquele texto de Gênesis que citou Paulo em Romanos. Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. É porque, irmãos, em Gênesis 15, Abraão creu em Deus, ele recebeu esse dom da fé. Mas aquilo se consumou verdadeiramente, aquilo se confirmou com a obediência de Abraão. Hebreus 11, verso 17. Do 17 ao 19, vamos ler. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então perceba, irmãos, ele diz: pela fé que Abraão recebeu, lá em Gênesis 15, foi que ele foi obediente. Depois, em Gênesis 22, foi pela fé que Abraão foi obediente a Deus. E essa fé está confirmada na obediência de Abraão. Por isso, quando pergunto sobre qual é a evidência da nossa fé, a gente tem que buscar e lembrar sobre como é a nossa obediência com o Senhor. Como somos obedientes ao Senhor. Imagina a obediência de Abraão ao ponto de entregar o seu próprio filho por instrução do Senhor, mas ele confiava tanto no Senhor que é capaz de entregar o seu próprio filho, o filho da promessa, o filho sobre o qual ia ser abençoada toda a sua descendência. Como isso nos coloca diante de Deus com as nossas dificuldades, os nossos assuntos, às vezes as coisas que a gente ama, que a gente tem valor,
será que nós conseguiríamos entregar aquilo que é precioso para nós por obediência ao Senhor? Talvez o nosso tempo, o nosso esforço, ou talvez existem diferentes situações que podem ser colocadas na realidade de cada irmão, mas entregar aquilo que é mais precioso por obediência ao Senhor é um desafio, mas que pela fé nós conseguimos fazer, não porque nós sejamos capazes disso, mas porque recebemos esse dom da fé que nos torna obedientes ao Senhor. Crescendo em ações de graças. É um pouco irônico mas Paulo, quem estava com algemas, quem estava na prisão, estivesse alentando e dizendo para os irmãos de Colossos para serem gratos. Perceba, Paulo era quem estava algemado. Se alguém tivesse algo para se queixar, talvez seria Paulo que estava algemado, que estava em Roma, por conta do seu trabalho. Mas em Colossenses 3,17, Paulo vai dizer para os colossenses: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, façei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É um exemplo da gratidão que nós devemos ter com o Senhor. Assim como foi orado aqui na introdução, como agradecemos a Ele pela semana, pelo cuidado conosco, como confiamos a Ele as nossas preocupações, mesmo nas dificuldades. Paulo estava algemado, preso, ia ser morto, ia ser condenado, mas ele estava grato. Você percebe? Eu fico surpreso, sim, porque e fico pensando quantas vezes eu passei, até por momentos que nem era tão difícil assim, mas não fui grato. Que nós sejamos gratos ao Senhor, mesmo nas dificuldades, nos momentos que são complicados, mas não deixemos de dar graças ao Senhor, porque Ele é muito bondoso com a gente, porque Ele nos amou ao ponto de morrer na cruz por nós, se entregar a nós pelos nossos pecados. Sejamos gratos ao Senhor, mesmo quando a situação esteja muito difícil, mas sejamos gratos, assim como Paulo. A saudação final de Paulo na carta aos Colossenses, essa saudação daquele que era um prisioneiro, estava sendo prisioneiro, algemado, se preocupando com os problemas dos colossenses, pela visita de Epáfras, que o motivou a escrever essa carta. E é muito comovedor, assim, você consegue ver esses irmãos ali reunidos na prisão. Se você ler as saudações finais de Colossenses, você vê que Paulo começa a citar uns nomes que estavam ali junto com ele, entre esses Epáfras, do qual diz: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, também estava junto, um médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ele hospeda em sua casa.
e uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, que para o cumprires. A saudação é do próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Ali estava Aristarco, prisioneiro com Paulo, Marcos, primo de Bernabé. Estavam os irmãos reunidos na dificuldade, mas sendo grato ao Senhor. As instruções de Paulo foram: assim como recebestes de Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Que assim andemos em Cristo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua revelação, pela Tua instrução. Obrigado, Senhor, porque nos alimenta, Senhor, as Tuas ovelhas. Tu, o bom pastor, nos alimenta, Senhor, com a Sua palavra. Obrigado, Senhor, pelas instruções de Paulo, que andemos nele radicados, assim plantados como árvore frente ao rio, seguindo as Tuas instruções, nos alimentando, Senhor, de Ti, produzindo fruto que seja agradável a Ti, para Te glorificar, Senhor. Que sejamos edificados com Cristo como fundamento, que sejamos edificados juntos como pedras vivas, não separados, mas juntos, que sejamos esse santuário dedicado a Ti, Senhor. Que sejamos confirmados na fé, Senhor, como Abraão, essa fé que o Senhor nos deu como dom. Que possamos confirmá-la, Senhor, em obediência a Ti, Senhor. Que mostremos essa obediência a Ti. Não só professando o Teu nome, não só falando da Tua palavra, mas, de fato, sendo obedientes a Ti. Que possamos seguir essas instruções em gratidão, Senhor. Que sejamos gratos a Ti, até nos momentos difíceis, Senhor. Até quando as dificuldades nos submergem, Senhor, e cremos que não tem resposta, Senhor, mas que sejamos gratos a Ti, que lembremos que Tu és o Deus do impossível, que possamos Te glorificar diante da felicidade, diante das dificuldades. Abençoa a Igreja Batista da Graça. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã, Te louvando, engrandecendo o Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos. Tenham um bom culto. O culto está encerrado. Vai.